Pessoal, agora estamos em Saint-Mère-Éclise, aqui na Normandia. Saint-Mère-Éclise foi a primeira cidade a ser liberada pelas forças aliadas no dia 6 de junho de 1944. Esse painel mostra como que se deu a sistemática da operação. O painel está na entrada do Museu dos Paratroopers, o Museu do Paraquedista, aqui na cidade de Saint-Mère-Éclise. Então, o museu é sobre a Operação Netuno e ela cobre todas essas etapas. Começou com os paraquedistas embarcando nos Dakota C-47, a partir daí eles decolaram e foram para a missão do lançamento dos paraquedistas. Depois, isso foi a partir do meia-noite e 20, os paraquedistas foram lançados. A partir da 1h21 do 6 de junho, na madrugada, ou seja, os primeiros a chegarem na Normandia para o combate foram os paraquedistas americanos. Depois chegaram os outros paraquedistas em planadores. Os planadores aterrissaram a partir das 4 horas da manhã para reforçar os paraquedistas que chegaram primeiro. E a partir das 6h30 do dia 6 de junho aconteceu o desembarque. Então essa primeira operação, a Operação Netuno, do desembarque na Normandia, teve essas etapas. A missão Albany, que foi o lançamento dos paraquedistas. Depois a missão Boston, que foi a chegada dos planadores. E por fim, o desembarque, que foi a operação que complementou a chamada Operação Netuno, dentro da Overlord. Pois bem, nós vamos visitar agora o museu que cobre essa primeira etapa, o lançamento do C-47 e a chegada dos planadores. Vamos lá conhecer o museu. No pátio do museu você encontra aqui um tanque Sherman, um M4 Sherman Tank, como muitos outros que foram utilizados aqui na Normandia. E o pátio aqui do museu tem vários galpões, um dedicado ao C-47, o outro à Operação Netuno em si e o outro dedicado ao planador, ao lançamento dos planadores. Então ele mostra todas as operações. Para vocês terem uma ideia do movimento, enquanto a gente não entra lá no museu, eu quero mostrar para vocês essa visão aqui da cidade de Saint-Mère-Éclise, só para vocês terem uma noção. O museu fica em frente à igreja. E se vocês observarem lá na igreja, o que a gente vê? Vou chegar mais perto aqui. Nós vemos o famoso paraquedista. Ok, bacana. Vou subir aqui no banco só para vocês pegarem a imagem melhor. Legal, essa é Saint-Mère-Éclise. Agora deem uma olhada no volume de pessoas que está hoje aqui em Saint-Mère-Éclise. Uma multidão de gente. E aí, eu vou repetir aquilo que eu disse no vídeo anterior, quando a gente estava lá em Point du Roc. A grande maioria, 95%, são franceses. Assim como na Itália, em abril, quem acompanhou a minha jornada pela Itália, viu, eu comentei, né, eu disse lá, que só encontrei italianos, não encontrei chineses, não encontrei americanos e até poucos brasileiros. Pois bem, aqui na França também, os franceses saíram com força e vieram passear. Acho que metade da França veio para a Normandia nesse feriado do 6 de junho. Enfim, isso mostra que o francês está saindo, né, depois de tantos traumas, e há uma preocupação com a guerra da Ucrânia. Isso abalou um pouco a questão de turismo e mobilidade. Não encontrei muito, nem americanos aqui tem muitos, que era para ter bastante, né? Chineses de modo algum. Então, se não fosse isso, com certeza hoje está cheio, teríamos muito mais gente. Bom, mas vamos lá. Vamos visitar o museu, começando pela parte que foca o lançamento dos paraquedistas. Regarde ma photo. Ah.
No. He was just eating. Let's go in there. There's a whole section on it. That's a real. Este é o famoso C-47 Dakota, ou a versão civil DC-3. Essa é, obviamente, a versão militar, pintada com as três listas brancas que serviam para identificar os aviões para não se, que fossem confundidos durante a operação Overlord. Aqui é uma sessão de interatividade, projeção de vídeos. C'est éloigne comme ça, tout cassé. Et ils reconnaissent les zones que si on veut, ils vont installer ça. Durante essa operação, os americanos usaram do artifício de jogarem de paraquedas pequenos bonecos que eles chamavam de Rupert. Esses bonecos confundiram os alemães, pois achavam que eram paraquedistas reais e atiraram nos paraquedas. E os bonecos, quando caíam no solo, também disparavam pequenas explosões como se fossem tiros. Isso confundiu ainda mais. Aí está mais um Rupert. Aqui é uma seção dedicada aos inimigos, os alemães. Dá uma olhada. Aqui a farda de um paraquedista alemão, bem diferente do paraquedista americano. E a famosa MG-42. Enfim, toda uma seção dedicada aos alemães. Uma abraçadeira das organizações Todt, que tiveram muito trabalho aqui, porque foram os trabalhadores da organização Todt que construíram a muralha do Atlântico, as fortificações. E aqui o fuzil revolucionário, o fuzil metralhador que os alemães passaram a usar no final da guerra. Enquanto a gente está saindo de um para outro, aqui um Osprey. Osprey sobrevoando Saint-Mère-Église. Um moderno veículo aéreo, não vou chamar de avião, porque é um misto de avião e de helicóptero e de transporte. Eles estão fazendo rasantes aqui sobre a cidade de Saint-Mère-Église durante as festividades. Bom, a gente acabou de sair desse galpão, onde estava o C-47, e vamos entrar no outro galpão sobre a Operação Netuno. Vamos lá. T'allais dire, venez mettre un peu de gel là.
simulação de um lançamento de um avião de transporte. O som é todo voltado para isso e é uma escuridão bem acentuada, dá para ver só a penumbra dos soldados. Então você caminha dentro do avião, de um avião de transporte, um C-47, como se fosse saltar de paraquedas. E a tropa está toda preparada. É uma simulação bem interessante. E aí, quando você sai nessa parte, há uma projeção na parede e uma maquete iluminada logo abaixo. Então a sensação é que você está pulando de paraquedas mesmo. Você sai dessa sala escura da simulação do salto, você chega na parte dedicada a St. Mary Eccles, a primeira cidade a ser libertada pelos aliados em junho de 1944. E aqui é uma projeção das imagens da cidade, ali é a igreja da cidade, durante aqueles dias. Ela foi atingida pelos bombardeios e são cenas reais. Os americanos bombardearam a cidade e os alemães, junto com seus habitantes, revidavam ao fogo inimigo e tentavam apagar um incêndio, enquanto o paraquedista estava pendurado na tela. Então, essa é a história que marcou o St. Mary Eccles. Aqui uma pequena sessão dedicada a John M. Steele. Ele é o famoso John Steele, o paraquedista que ficou pendurado na torre. As suas medalhas que ele recebeu, inclusive uma Purple Heart americana, e de outros países também. E aqui a simulação do que aconteceu em St. Mary Eccles. Paraquedistas caindo nos braços dos alemães. Imagine a surpresa dos alemães ao verem quem vinha dos céus. E o temor desses paraquedistas americanos caindo em direção ao inimigo. Realmente uma situação complicadíssima e de muita coragem. O uniforme alemão. Saindo daquela sala de St. Mary Eccles, chegamos a um demonstrativo do poderio bélico americano naquelas épocas. Armas, Thompson, a Gris Gun, um canhão antitanque, paraquedista, e do lado de cá um transporte alemão. Uma moto com lagartas que os alemães usavam, um paraquedista americano com uma bazuca. São simulacros do que aconteceu aqui. Olha aquele soldado americano com o paraquedas no rosto, no pântano, e o soldado o médico tentando socorrê-lo. Muito disso aconteceu. Há uma área pantanosa muito grande em torno aqui de St. Mary Eccles. Aqui um capacete original que foi encontrado, um tanque francês com as cores da Alemanha, meio semi-enterrado, ali paraquedistas alemães. Enfim, o museu tem um acervo muito rico.
Aqui simulando o combate no Bocage, nas cercas vivas, onde os americanos passaram uma situação muito apertada, não estavam preparados para lutar nesse terreno e os alemães conseguiram montar uma linha defensiva que deu muito trabalho no Bocage, nas cercas vivas. Aqui é armamento americano. Os fuzis usados pelos aliados. E aqui uma ambulância. Alguns itens originais da batalha. O capacete de um capelão. Um apito de trincheira. Uma baioneta. O nome dos soldados que tombaram na luta aqui na região. E assim a gente sai desse espaço, fechando com um avião de observação que os americanos usavam naquela época. Na saída a gente encontra essa moto, mini moto, vamos dizer assim, que era lançada de paraquedas para a mobilidade dos paraquedistas. É uma Cushman Airborne 53C2. É um scooter para ser lançada de paraquedas, que foi usada aqui também no dia D. Aqui mais uniformes das tropas americanas. Esse, por exemplo, é um dos Screaming Eagles, a famosa 101. Ou, como diriam os vietnamitas, durante a Guerra do Vietnã, eu já contei isso no outro programa, eu vou repetir. Quando os norte-vietnamitas lutou com os americanos que usavam esta insígnia da Scream Eagle, da águia berrante, né? Eles passaram a chamar os americanos de homens galinha, porque eles não entendiam o significado daquele símbolo, porque a 101 também lutou no Vietnã. Aqui o modelo do marco da Rota pela Liberdade, vou mostrar daqui a pouco o original, o primeiro. São 1.142 marcos destes. A cada quilômetro que a 101ª e a 82ª avançava, eles colocavam um marco deste. Aqui, o último é em Bastogne e o primeiro está aqui em Sainte-Mère-Église. Saindo desse espaço da Operação Netuno, a gente atravessa um pequeno lago. Tem uma banda, um desfile está acontecendo lá na igreja. Eu vou para lá rapidinho para mostrar para vocês. E a gente entra então na próxima parte do museu, onde tem o avião planador e mais dispositivos da operação que aconteceu aqui, como esse das tropas alemãs e italianas, inclusive. Ali tem um com armamento. São paraquedistas alemães e um paraquedista italiano, a primeira vez que eu vejo um. E aqui do lado tem um paraquedista soviético, todos da época da Segunda Guerra Mundial. Aqui um paraquedista soviético, com um armamento típico, uma PPHS. Aqui um painel falando dos paraquedistas soviéticos, italianos, alemães e os paraquedistas franceses da Segunda Guerra Mundial. E as ações que tiveram. Aqui tudo é narrado. Também os paraquedistas poloneses, os paraquedistas britânicos e canadenses, os americanos e mais americanos. Então, todo esse segmento aqui do museu é dedicado a paraquedistas de todas as forças que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Aqui um comando do Oriente.
os comandos britânicos. Aqui um modelo canadense, boinas vermelhas, Red Berets. O famoso Piat, uma arma antitanque que os paraquedistas utilizaram, por exemplo, na luta em Arnhem. Muito interessante esse display. Vem contentar, né? Os paraquedistas da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, um paraquedista italiano, muito prazer. Aqui o planador Waco, um dos planadores que foram usados no salto aqui em Sainte-Mère-Église, ou na região de Sainte-Mère-Église. Esse era um transporte maior, tropas e equipamento. Mas era uma estrutura muito frágil, coberta de lona e estrutura de metalon. Era bem grande, né? Eles tinham... Esse era o planador Waco em comparação com o outro planador que os americanos usaram, que era o Horsa, que eram revocados por C-47. Olha o tamanho do bicho. Muita coragem, né? Arriscar a vida num planador tão desprotegido quanto esse. Aqui você tem a oportunidade de entrar dentro do planador. Você atravessa ele, né? Vamos atravessar. Primeiro, o planador é baixo. O segundo, ele é extremamente frágil. E um monte de soldado aí, empacotado aqui dentro. A única coisa que os protegia era a lona. E olha a estrutura toda de metalon, né? Não é porque é um simulacro, não. Os planadores, lógico, para planar eles têm que ser leves. Então, e não tem motor, então o piloto só direciona a queda. Por isso que muitos soldados americanos e alemães também morreram em ações que envolviam planadores. E em terra eles tinham apoio do famoso Jeep, totalmente montado. Agora a gente vai ver um pouquinho da festa lá na cidade. Como eu disse, muitos franceses. Hoje é um domingo, a francesada veio em peso para cá.